Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade, vai ser a nossa última aula do nosso projetinho do Rap Balloon, tá? Então, na nossa aula anterior a gente aprendeu alguns eventos que a gente criou através da nossa lógica. Então aqui a gente acessava esse botão aqui, ele ficava vermelho. E aí se eu mudasse o status, aqui, aí quando eu apertar esse botão de novo, apareceria uma tela de outra cor, que seria duas telas diferentes, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar entendendo uma coisa que é muito importante, porque como a gente começou a mexer com essa parte de eventos que a gente criou e tudo mais, a gente tem que aprender como é que a gente faz para referenciar os objetos que estão dentro da tela. Então, tipo, se eu quiser acessar, por exemplo, um botão ou um texto e alterar ele quando eu for fazer alguma coisa, a gente tem que saber a forma certa de fazer isso e como que a gente consegue fazer essas coisas aí, tá? Como que a gente consegue acessar um texto, alterar o conteúdo dele, como que a gente consegue acessar um botão, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu criei aqui uma pastinha referências, que é pra gente aprender a referenciar os elementos, então tem a pastinha referências, aí eu criei aqui um arquivo main e um kv. A gente vai usar esses daqui pra gente poder criar esse projetinho para entender como isso funciona, tá? Então beleza, a gente vai começar aqui iniciando a nossa tela. Fromkill.app, import app, fromkill.x.boxlayout, import boxlayout. Criar aqui uma classe minha tela, que vai ser um box layout. Por enquanto não vai ter nada aqui, a gente deixa só um PES mesmo para não dar erro. E aqui uma tela teste, que vai ser o meu app. Aqui vai ter um método construtor. Retornar aqui a minha tela. E aqui a gente vai executar o método work, certo? Dessa forma que a gente consegue criar uma tela do zero. A gente já chegou a ver isso já, então se você não viu, recomendo que volte umas aulas. E caso você esteja muito confuso com tudo isso de classe, método, isso daqui que é a herança que a gente fala, né? Então, caso esteja muito confuso, você nunca viu programação orientada a objeto, eu vou liberar um novo curso sobre isso, tá? Logo em seguida também. Então fica de olho aí no canal que logo logo ele vai estar aí. Mas aí por enquanto a gente consegue tentar se achar aqui, tá? E vamos lá. É o nome dessa classe aqui que está herdando do app, que é a minha janela mesmo, né? A minha classe principal. O nome dela tem que ser o mesmo nome do arquivo kv. Aí aqui no arquivo kv é minúsculo, né? Tudo minúsculo. Mas a gente tem que deixar com o mesmo nome. Isso daqui que a gente fez já vai funcionar. Se a gente executar, vai criar uma tela preta pra gente, tá? Beleza. Então agora a gente vai fazer uma coisinha aqui. Bora acessar essa minha tela. Criar aqui um button, que vai ter um texto aperte. E um label antes do button, que vai ter um texto Yolamon. Pode até aumentar um pouquinho a fonte deles aqui. Ótimo. E a gente pode colocar aqui também um orientation vertical. Tá, isso daqui vai criar um texto e um botão na minha tela. E eles vão estar em vertical aqui, um acima do outro, tá? Beleza. Então, bora usar um exemplo aqui. Se, vamos supor aí que você está no dia a dia da sua empresa, né? E você tem lá uma demanda, fala, ó, quero criar um evento aqui, quando eu apertar esse botão, você vai
fazer lá um processo que vai buscar os dados no banco de dados e vai alterar esse texto aqui. Então, você tem que saber como é que você vai saber alterar o texto, também como você vai acessar o banco de dados, mas o foco aqui hoje é entender como a gente altera o texto. Mas pode acontecer isso sim no dia a dia de uma empresa mesmo, tá? Então, quando a gente vai aparecer lá, quando você apertar esse botão, você tem que mudar esse texto para um valor tal. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue acessar esse texto aqui através desse botão? Bora criar aqui um exemplo. Então, quando eu apertar esse botão aqui, eu quero alterar esse texto para bem-vindo. Para isso, a gente vai ter que criar um ID aqui dentro desse texto, do label. Vou chamar, por exemplo, ID texto. Eu vou explicar como é que a gente faz isso no KV e depois como a gente faz isso no Python também, porque tem essas duas opções. O Python te permite criar lógicas mais complexas, caso você precise fazer algum cálculo, ou, por exemplo, puxar alguma coisa do banco de dados, né? Mas se você já sabe exatamente o que você vai pôr aqui no meu texto, no seu texto, basta você fazer aqui no KV mesmo de forma simples. Não é muito recomendável, mas acaba sendo mais simples mesmo. Tá? Então, eu criei ali o ID que eu chamei de texto para o meu label. Então, aqui no meu botão eu vou criar aquele evento lá, o release, que é quando eu soltar o botão. Tipo, eu vou apertar ele, aí quando eu soltar ele vai executar alguma coisa. O que é isso? O que ele vai executar? Eu quero acessar aquele texto que eu acabei de criar, ponto text. Eu quero pegar esse ID texto, que está falando aqui que é o meu label, né? E aí eu quero acessar a propriedade text aqui. Aí dessa forma, basta eu colocar aqui um igual e mudar para o nome que eu quero colocar, que é tipo boas-vindas. Certo? Bora testar isso daqui para ver se vai dar certo. E ó, vou apertar, soltei e ele mudou aqui o meu texto para boas-vindas. Maneiro. Então, dessa forma a gente consegue alterar aqui o texto da forma mais simples através de um evento, tá? Mas aí tem vezes que a gente vai ter que fazer alguma coisa mais complexa, tipo, eu vou ter que usar aqui o Python, puxar lá uns dados do banco de dados e alterar o meu texto para esse. Eu vou até criar aqui um exemplo para a gente conseguir fazer uma coisa bem construtiva mesmo. Eu vou usar o JSON, tá? Beleza. O JSON é um formato de arquivo, formato de dados no caso, que a gente consegue trabalhar com esses dados em diversas linguagens. Então é muito utilizado no mundo da programação. A gente vai criar aqui uma função dentro da minha tela. Essa função vai ser criar uma função init aqui, ó. Certo. E aqui eu vou inicializar o meu JSON. Então, para isso eu vou abrir um arquivo, porque eu quero salvar esses dados, quero salvar umas informações dentro de um arquivo que eu vou acessar depois. Esse arquivo é como se fosse meu banco de dados, tá? Então eu vou acessar aqui, eu vou verificar primeiro, caso o arquivo exista, aí suave. Se ele não existe, cria um. Então try é tente executar isso daqui. Se o arquivo não existir, vai dar erro. Então aí eu vou ter que criar um. Então eu vou abrir aqui um arquivo dados.json, certo? E aqui eu vou falar que eu quero abrir esse arquivo em formato de leitura. Esse R significa read, que é leitura em inglês. E aí eu vou salvar a saída desse comando numa variável que eu vou chamar de f, tipo file. Aí eu posso colocar aqui, ó, arquivo. Pronto. E aí eu quero obter esses dados, né? Então, falar aqui self.dados vai ser igual ao json.load, o meu arquivos. O que eu fiz aqui? Aqui eu simplesmente estou tentando abrir o arquivo dados.json em formato de leitura e salvando aqui em arquivos. E aí depois eu vou criar uma variável chamada dados
que vai pegar o conteúdo desse arquivo para ela. É isso que esse comando JSON load faz. Tá acessando aqui o conteúdo desse arquivo que a gente abriu, tá? E aí eu vou colocar aqui um except, que caso esse arquivo não exista, vai acabar dando um erro no programa. Então, caso ele não exista, eu vou tentar abrir o arquivo agora, meu dados.json, e eu vou criar ele. Então, o W, que é para escrever, tá? Então, W é uma sigla para write em inglês, que significa escrever. As, vou chamar de arquivo aqui também a saída. Boa. E aí aqui eu vou criar uma variável dados. Vou falar que vai ser um dicionário. Detalhe do JSON: os dados que a gente trabalha com o JSON são listas ou dicionários, que dependendo da linguagem pode variar o nome. Mas aqui no Python a gente chama de listas e dicionários. No JavaScript são arrays e objetos, tá? Então, dependendo do lugar que você tiver, o nome pode mudar, mas os dados são os mesmos, ainda da mesma forma, tá? Então eu vou chamar... É por isso que o formato JSON é tão útil, por causa que a gente consegue até misturar diversas linguagens sem ter que alterar os dados pra, tipo, nessa linguagem aqui eu consigo acessar dessa forma, nessa outra eu consigo acessar dessa forma. Então não existe isso aqui, a gente consegue trabalhar com os mesmos dados independente da linguagem. Aí que eu vou falar que aqui é um lista de clientes. Boa. Só colocar assim, lista de clientes. E aí aqui dentro eu vou colocar uma lista como chave, tá? Tipo, o objeto aqui eu quero acessar a lista. Então vou colocar nomes: Maria, João, e a Graça. Pronto. E aí, com o JSON eu quero chegar aqui e colocar um dump, JSON dump, que eu vou colocar o meu self.dados, e o arquivo que eu quero colocar aqui, que é o meu arquivo. Tá, então o que eu fiz aqui? Abri o arquivo novamente. Tipo, se ele tentar abrir aqui e ele não encontrar nenhum arquivo, vai dar um erro, então ele vai cair no except. E aí eu vou tentar abrir esse arquivo de novo. Vou tentar abrir o arquivo, acessar aqui o arquivo dados.json, e dessa vez eu vou usar esse W que é para escrever. Esse W, caso o arquivo não exista, ele vai criar um arquivo. E aí a saída desse arquivo vai ficar salva nessa variável arquivo. Tá? E aí depois eu criei aqui uma variável dados, que tem aqui um dicionário, que tem uma chave que é a lista de clientes, e aqui como valor tem uma lista, Maria, João e Graça, são os conteúdos dessa lista. E aí eu pego aqui o meu JSON, esse método dump faz com que eu consiga salvar esses dados dentro do meu arquivo. Então eu passei aqui os dados que eu quero adicionar lá e o arquivo que eu vou adicionar. Ótimo. Tudo isso aqui no meu método init, que vai ser inicializado automaticamente quando essa classe for executada, né? Que já é durante a execução da minha janela já. Então basicamente é isso. E agora, o que eu faço? E agora eu quero acessar esses dados aqui dentro do meu texto da minha janela, né? Porque como eu disse, quando a gente quer fazer alguma parada mais simples, a gente pode executar tudo isso aqui no meu KV, que aqui eu já sei que o texto que eu quero alterar é boas-vindas. Mas e quando você não sabe os textos que vão ter lá? Porque aqui, Maria, João, isso daqui poderia ser um cadastro de outras pessoas que existem no mundo. E aí como você vai saber quem tá lá? Você vai ter que puxar isso no banco de dados. Ok? Então, é sempre bom, sempre recomendável fazer isso pelo Python, porque se a gente tiver que ter alguma lógica por trás, ó, a gente já fez aqui um monte de comando. Então agora eu vou criar um método aqui, que vai ser buscar no banco. Mas como não é um banco literalmente, eu posso colocar aqui, ó, buscar no JSON. Vou colocar aqui o self,
para falar que o método pertence a este objeto. E aqui a gente vai, mais uma vez, abrir aqui o banco de dados. Dessa vez já tenho certeza que ele existe, por causa que já foi criada toda essa lógica aqui no começo. Então basta eu abrir ele aqui em modo de leitura. Tenho certeza que ele existe porque antes de ele executar o buscar no JSON, ele vai executar o init sempre, primeiro. Então isso daí vai garantir a existência lá do JSON. E aqui eu vou colocar a variável de saída, arquivo. Ótimo. E aí agora, assim, a gente já chegou a fazer isso lá no começo, né? Essa função init aqui, ela já meio que já tá fazendo isso, já tá criando aqui a nossa variável dados, né? Então a gente não vai precisar fazer essa daqui, ó, buscar no JSON. Na real, a gente pode jogar tudo isso daqui direto para essa variável aqui, ó, buscar no JSON. Para essa variável não, para esse método aqui que a gente criou, buscar no JSON. Ótimo. Aí agora eu vou criar uma outra função que vai ser para alterar lá o texto. Então, alterar texto. Beleza. Como que a gente faz para alterar esse texto aqui, esse olá mundo, aqui pelo meu Python? A gente sabe que a gente já criou aqui o ID texto, né? Então a gente quer agora alterar esse valor por aqui. A gente quer acessar esse ID texto e alterar o texto do meu label por aqui. Então eu vou fazer o seguinte: como esse label, tanto esse label quanto esse botão, eles estão dentro da minha tela, literalmente, minha tela. Aí, essa minha tela, ela também é essa classe. Então, tipo, ó, essa classe é a minha tela. E aqui é tudo a mesma coisa. Então, tudo, tanto esse label quanto esse button, eles também estão aqui dentro da minha classe. Tanto que essa classe aqui, ó, eu falei, ó, minha tela é um box layout. Se ela não fosse mesmo um box layout, eu não conseguiria chegar aqui, por exemplo, e usar esse orientation vertical sem antes colocar um box layout aqui, ó. Tá? Porque esse orientation vertical é uma propriedade exclusiva do box layout. Então, dessa forma eu sei que essa minha tela também é essa classe aqui. Os dois são a mesma coisa. E eu quero acessar, como é que a gente faz para acessar algo que está dentro do meu objeto? Aqui, quando eu já estou dentro dele. A gente usa essa palavra self aqui, essa palavra reservada, para falar, eu quero acessar um negócio que está dentro aqui da minha tela, sendo que eu também estou dentro da minha tela, né? Então, eu quero acessar uma propriedade que tem aqui dentro já salvo. Então, eu posso fazer isso. Eu uso a palavra self. E eu tenho que colocar aqui essa propriedade IDs, que ela existe aqui dentro do box layout. Essa propriedade IDs retorna uma lista de IDs que foram criados. Então, eu quero acessar o meu ID texto. E eu quero acessar a propriedade text dele. E eu vou falar que essa propriedade text é igual a um teste. Bora só colocar um teste só para ver como que isso aqui vai retornar pra gente. Vamos ver? E ó, quando eu apertar aqui, não vai acontecer nada do que eu queria por causa que eu esqueci de uma coisa. A gente tem que executar aquela função ali. A gente quer chamar aquela função quando eu soltar esse botão. Como é que eu faço isso? Esse root aqui, esse comando root, é como se fosse aquele comando self, só que na versão do KV aqui. Então se eu usar root ponto alterar texto, aí ele vai executar o meu método alterar texto. É como se ele estivesse chamando aquele método. E agora eu vou apertar, soltar, e aí sim apareceu o teste. Boa. Então, como é que eu faço agora para acessar esses dados aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer o seguinte.
eu vou chamar essa função self.alterar texto direto daqui. E aí, esse buscar no JSON eu vou chamar ela aqui. Pronto. E aqui eu vou passar como parâmetro. Se bem que não precisa, né, porque eu coloquei aqui no self, mas eu prefiro passar como parâmetro. Chegar nesses dados aqui, passar aqui como parâmetro e eu vou receber os meus dados aqui, ó. Boa. E aí, aqui eu posso acessar os meus dados na posição lista de clientes. Bora ver? Quando eu soltar isso daqui, ele vai ter que mostrar uma lista. Vamos ver? Deu erro. Bora descobrir o que aconteceu. Eu coloquei aqui ao contrário, provavelmente foi isso. Arquivo e dados. Acho que eu troquei a ordem. Vamos lá? Aperta, solta. Ainda não. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Eu vou diminuir um pouco esse zoom pra gente entender. Aqui, ó. Self.dados. Eu esqueci de tirar esse daqui. Vamos lá. Mais uma vez. Aperta, solta. Eu acho que da primeira vez eu coloquei aqui correto, então. Né? O seu problema não era esse. Vamos lá. Aperta e solta. Ó, um detalhe importante. Ele tá falando aqui, ó, que esse label ele só aceita string lá como conteúdo. Então, se a gente quiser acessar aqui e mostrar a minha lista, eu não vou conseguir, porque essa lista, a lista no Python vem em formato list. Tanto que se a gente executar aqui o terminal, agora executar aqui, só fazer um exemplo. Type. Tá vendo? Estão falando aqui que essa variável, esse formato aqui, pertence à minha classe list. Significa que é um tipo lista. Né? Então, para isso, a gente tem que fazer uma coisinha aqui, que eu esqueci de mostrar antes de eu fechar o terminal. Então, tipo, ó. Aqui, classe list. Mas se eu fizer isso daqui, ó, eu altero e essa lista vira uma string. Dessa forma resolve o nosso problema. Então a gente vai transformar essa lista aqui em uma string. Basta usar o comando str e manter dentro dos parênteses que a gente quer transformar em string. Bora ver agora? Ó, aperta, solta. E aí, e agora sim, ele mostrou aqui uma lista: Maria, João e Graça. Ótimo. Então dessa forma a gente consegue trocar, alterar esses valores pelo Python também, tá? Outra coisa bem interessante, gente, é que a gente consegue passar parâmetros por aqui também. Então, se a gente colocar aqui o meu texto como parâmetro e printar ele aqui, ó, bora receber ele aqui. Vou colocar meu texto. E aí eu quero printar esse meu texto aqui, ó. Isso daqui vai me retornar o código do objeto que eu quero acessar. Deixa eu só limpar esse terminal. Daqui vai me retornar o código do objeto que eu quero acessar. Vamos ver, ó. Quando eu apertar o botão aqui, quando eu apertar esse botão, soltar ele, ó, aqui ele me mostrou o códigozinho lá do meu ID.
tá? Então eu consigo ter acesso a isso por aqui. E eu também consigo ter acesso às propriedades dele. Então eu posso executar aqui de novo. Deixa eu fechar. Ó, aperta, solta. E aí eu consegui acessar agora o texto dele aqui também. Antes dele ser alterado, claro. Porque se eu fizer isso depois que ele tiver sido alterado, aí ele iria mostrar aqui a minha lista nova. E outra coisa bem legal é que eu consigo também alterá-lo dessa mesma forma aqui, ó. Meu texto.text vai ser igual a... Eu alterei. E aí eu vou comentar isso daqui porque senão a gente não vai conseguir ver a alteração. Só pra gente ver isso acontecendo. Ó, apertei, soltei. E ele alterou aqui pra alterei. Bom, e é dessa forma que a gente consegue trabalhar, manipular os widgets que estão dentro do nosso projeto. Né? A gente consegue fazer muitas coisas através disso, criar lógicas, acessar banco de dados, exibir isso para o cliente de uma forma bonita, né? Então, como a gente está mexendo agora lá no aplicativo com eventos, é sempre bom a gente saber como é que a gente vai acessar os objetos, para saber o que a gente vai mostrar lá para a pessoa. Isso daí é inevitável quando a gente está trabalhando com construção de telas, aplicativos. Então a gente tem que saber mexer com isso. A gente tem que saber acessar, alterar o que a gente precisa lá na nossa janela, tá bem? E por hoje a gente vai ficando por aqui. A playlist também está sendo encerrada nessa aula. O vídeo ficou um pouquinho maior, mas tem bastante conteúdo aí para vocês poderem estudar e depois se adiantarem, criarem outros aplicativos. E quem terminar esse projeto, quem chegou até o final e está aí desenvolvendo, está aí participando das aulas, vai lá, termina de fazer o aplicativo, tenta pelo menos, e manda print lá no Instagram, no direct da página do Mundo Inovador, tá? Pra quem não conhece ainda a página do Mundo Inovador, eu vou deixar aí um link na descrição. Também vou mostrar aqui pra vocês agora. Ó, gente, esse aqui é o Instagram. Só chega aí e manda no direct e eu vou estar dando uma atenção pra todo mundo. Quem conseguiu chegar até o final. Se não conseguiu também, não tem problema, vai com o tempo, independente do ano, da década, eu vou estar lá prontinho pra ver o que vocês fizeram, tá? E é nóis. A gente se vê nas próximas aulas. Fiquem espertos que eu vou lançar aula de programação orientada a objeto aqui no canal. E também vou estar lançando uma nova playlist de um novo aplicativo que a gente vai estar fazendo, tá? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço desde já e bom dia.